Eu acho que todo mundo que começou a praticar yoga ou está começando cometeu. Se você parte logo para a prática sem saber o que você está fazendo, você não vai conseguir obter toda a potencialidade do yoga. Quando você entende primeiro o que é o yoga para depois partir para a prática, você vai alcançar resultados muito mais poderosos e mais rápidos. Eu sou Babi, sou professora de yoga e meditação do Instagram, @equilíbrio em prática, e tô no YouTube também, Babi Rezende com Z. E hoje o nosso tema é o jeito errado de praticar yoga. Isso mesmo. Ao longo de toda a minha jornada de professora, ao longo de todos os meus anos de prática de yoga, eu vi bastante erros. E eu tô aqui hoje para te mostrar os principais erros, te contar quais são eles, porque pode ser que você esteja cometendo algum deles, para que você já ajuste a sua rota e passe a trilhar um caminho da forma correta. Então vamos lá. Vou direto ao ponto porque hoje não temos muito tempo a perder. O primeiro erro que eu vejo que as pessoas mais cometem quando começam a praticar yoga é tentar aprender sozinho. Gente, muita atenção! O yoga é uma prática, é uma tradição, uma filosofia de vida passada de professor para aluno. Então, apesar de ser uma prática individual e pessoal que você vai fazer sozinha em casa, online, você precisa receber esse conhecimento de um professor. Porque eu sou professora, a gente não faz uma formação à toa. A gente faz todo um estudo de uma base enorme do yoga para poder transmitir esse conhecimento para vocês, para que vocês entendam o que de fato é o yoga e possam construir e criar a prática individual de vocês. Então é muito importante que você não tente seguir esse caminho sozinha, mas escolha quem que vai ser a sua professora que vai te passar esse conhecimento, te transmitir. A sua professora é quem vai te transmitir confiança, tirar todas as suas dúvidas e os seus medos e te mostrar um caminho. Para que a gente se torne professora de yoga também, a gente precisa ter alguns anos de prática de yoga. Então a gente tem um caminho que a gente já trilhou e a gente vai transmitir toda essa experiência. Eu já fiz muita coisa errada e fiz algumas coisas certas. E o que eu faço hoje? Eu ensino para as minhas alunas o caminho certo e mostro o caminho errado, assim como eu estou dando essas dicas aqui para vocês, para que elas não precisem errar, passar pelo caminho que eu passei, fazer as coisas que eu fiz da maneira errada para voltar e seguir o caminho certo. Elas já podem ir direto no caminho certo. E é uma coisa maravilhosa a gente conseguir aprender com as experiências dos outros, né? Nem todo mundo precisa passar por todos os erros para aprender. Você pode aprender com as experiências do outro. E aí eu tô falando professor, é um professor online, igual eu transmito para as minhas alunas. Hoje a gente tem várias possibilidades. Então, por exemplo, eu tenho esse encontro igual hoje com elas toda quarta à noite de mentoria. É um momento em que eu estou transmitindo experiências, conhecimentos para elas. Todos os dias eu tomo meu café da manhã, depois da minha prática, sento e respondo todas as dúvidas delas. Então é um caminho que você vai construir junto com o seu professor te orientando. Não precisa, e eu acho muito difícil até você conseguir obter isso com o yoga presencial. No yoga online, você tem muito mais acesso ao seu professor, você pode mandar dúvidas a qualquer momento. Minhas alunas, se me mandarem 10 e-mails ao longo de todo o dia, surgiu uma dúvida, manda, surgiu outra dúvida, manda. Posta na comunidade do Facebook, posta na plataforma do curso. Eu tenho uma equipe que me ajuda a responder na plataforma do curso. Então, quantas vezes você quiser perguntar, você pode perguntar. Diferente, por exemplo, do yoga presencial, que você vai ter o seu professor só ali, naquele momento, naquela hora, para você perguntar e depois você não tem essa oportunidade. Então, é um caminho que se trilha junto com o professor. Porque a gente fala, esse professor,
a gente fala dentro do yoga que vai ser o seu guru. O que é o guru? O guru é aquele que te mostra o seu caminho, para a sua luz interna, para a sua essência, para você encontrar aquela essência que está aí escondida aí dentro, que muitas vezes, na maioria das vezes, sozinha é muito difícil a gente achar. Então, é muito importante que você não siga esse caminho sozinha, ok? Então, esse é o primeiro erro que eu vejo bastante. Ah, e aí, quando você não tem professor, você fica completamente perdida, né? Você não sabe qual aula fazer, se você tá fazendo as posturas certas, se não tá, se você tá praticando yoga ou não. Quando eu comecei, eu tinha dúvida se eu tava praticando o que eu tava fazendo, era yoga mesmo ou não. Então, por isso é tão importante não seguir sozinha, ok? Aí você pode virar, às vezes, falar assim pra mim: ah, Babi, mas no momento eu tô muito apertada financeiramente, eu não tenho condições de pagar um curso, por exemplo, entrar no Yoga em Prática para que você seja minha professora, minha guru e me oriente. Tá tudo bem. Quando você puder, você vai seguir esse caminho. Mas isso não é desculpa para que você siga um caminho sozinha. Porque hoje eu disponibilizo uma série de conteúdos gratuitos para você. Então, se você estudar, assistir todas as lives que estão no canal do YouTube, participar dessas lives aqui, assistir os posts que eu coloco, você está estudando, você está trilhando um caminho, obtendo conhecimento. É, de certa forma, um conhecimento passivo, no sentido que você está apenas recebendo, mas quando você tiver a oportunidade, você vai poder ter o professor para tirar as suas dúvidas. Eu sempre tento responder o máximo de dúvidas de vocês aqui, mas eu sou uma só, então eu tenho que dar atenção para as minhas alunas. E às vezes eu tento responder perguntas, coloco caixinha de perguntas aqui, você pode mandar sua dúvida, mandar sua pergunta, pode me mandar por direct, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque eu recebo muitas mensagens, mas eu faço questão de responder todo mundo. Eu estava respondendo mensagem já 1 mês atrás, mas eu respondi, eu vou respondendo uma, por áudio, para vocês verem que sou eu e é a minha voz. Então vamos lá. Segundo erro, ir logo para a aula prática antes de entender o que é o yoga. Esse erro aí, eu vou te falar que eu acho que, tirando as minhas alunas que nunca tinham praticado yoga antes e começaram no yoga em prática, eu acho que todo mundo que começou a praticar yoga ou está começando, cometeu. O que acontece? Geralmente, o primeiro contato que vocês têm com o yoga é uma aula de yoga ao vivo. Por que eu dou muitas lives e no meu canal do YouTube eu posto toda semana uma live, uma aula, uma live, uma aula? Por quê? Você precisa primeiro entender o que é o yoga, a base do yoga, porque só assim você vai conseguir ter toda a potencialidade na sua prática. Se você parte logo para a prática sem saber o que você está fazendo, você não vai conseguir obter toda a potencialidade do yoga. Quando você entende primeiro o que é o yoga para depois partir para a prática, você vai alcançar resultados muito mais poderosos e mais rápidos. Isso é muito engraçado quando as minhas alunas entram no yoga em prática. Na primeira semana não tem aula prática comigo. Eu falo com elas, é uma semana de estudo. Vocês vão assistir às aulas teóricas, às aulas explicativas, para entender o que é o yoga e depois a gente vai para o nosso tapetinho. Aí na segunda semana a gente começa as aulas práticas. Por que isso? Porque é muito importante que você primeiro entenda o que de fato é o yoga, quais são os pilares, porque é isso que vai te dar suporte para toda a sua prática. Se não sabe o que acontece, eu não vou esquecer. Tem uma live que eu fiz com uma aluna minha, a Bruna. Vocês podem procurar no YouTube e assistir. Que ela falava assim comigo: nossa, antes de entrar na turma, eu fazia um Guerreiro 1, tava lá fazendo Guerreiro 1 e tava pensando o que eu tinha que fazer depois, quando eu acabar a prática, o que eu ia fazer quando terminar a aula, o que eu ia comer. Hoje, aí ela falou, e depois que eu
entendi o que é o yoga, que eu entrei no curso, que eu tive as aulas explicativas, teóricas, aí sim eu passei a sentir o guerreiro. Porque a postura física, você não simplesmente movimenta o seu corpo, mas é preciso que você entenda a postura e sinta a postura. E isso vai depender de tudo que você absorveu nos seus pensamentos, de todos os pilares e os princípios do yoga que você vai levar para o asana, que é um dos pilares petititinha do yoga. Eu falo que é uma pontinha do iceberg, que tem muita coisa embaixo. E aí, por que esse é um dos principais erros que eu mais vejo? Porque geralmente quando você decide assim, quero praticar yoga. Então, ou você vai, antigamente você ia para um estúdio e o estúdio é o quê? É uma aula prática. Você não vai ter no estúdio nunca uma explicação do que é o yoga, do porquê das posturas, quais os princípios e pilares, por que você está fazendo aquilo. Você já chega na aula e é uma aula que já tem alunos que estão praticando, então você já parte para a prática. No yoga online, o que acontece muitas vezes? Vocês caem numa aula do YouTube e fazem a aula, sem nem mesmo assistir nenhuma live, entendendo o que é o yoga, né? Porquê do yoga. Então, é muito importante que você que está aqui nessa live, se você já cometeu esse erro, dá um passo para trás, está na hora de corrigir. É importante que você entenda primeiro o que é o yoga para que você depois parta para a prática. Isso vai fazer total diferença nos seus resultados e nos efeitos que a prática do yoga tem sobre você. Terceiro erro que eu vejo demais. Você cria os seus próprios obstáculos. Como assim, Babi? Vamos decidir que eu quero praticar yoga. Aí você começa. Qual que é o dia melhor que eu vou começar? Aí, assim, nunca chega o dia, né? Eu quero começar. E aí você fica esperando um dia certo para você começar a praticar o yoga. Regime, geralmente, né, o dia certo é segunda-feira. Ou então, depois do Réveillon, o dia certo é janeiro, né? Vou esperar. Ou então, é depois do carnaval. E aí? Quando que é agora o dia certo em plena quarentena? A quarentena fez acabar com muitas desculpas, porque acabou totalmente com a previsibilidade. E no imprevisto, sem saber como vai ser, não tem mais como você marcar o que você achava na sua cabeça que era o dia certo. Então você cria esse obstáculo do dia que você vai começar, e eu sempre falo que o dia certo é o hoje, porque é o único que você tem. Ou então você começa a criar obstáculos do seguinte: eu não tenho tapete. O dia que eu tiver tapete, eu vou começar a praticar o yoga. A maioria das minhas alunas começaram no tapete de casa, no tapetinho do filho, e eu comecei sem tapete. Você não precisa do tapetinho de yoga para praticar yoga. Ele vai te trazer um conforto. Então é muito importante que você tenha como acessório, mas você não precisa dele para começar, porque para começar a praticar o yoga, a única coisa que você precisa é do seu corpo e respirar. E isso todo mundo tem, todo mundo que está aqui tem. Então, e aí vem outros obstáculos, né? Como medo de não conseguir. Ontem apareceu isso na live. E aí eu falei, você nem começou, você nem tentou, você já tá com medo? E eu falei, né? A coragem não é a ausência de medo. A coragem é você seguir com medo. Então, um jeito errado é ficar esperando você resolver todas essas questões para depois começar a praticar o yoga. Acaba com isso. Fala assim, eu vou praticar, vai lá e faz e pronto. E mostra para você, mostra que você é capaz de praticar. Mostra que você está criando isso tudo na sua mente, esses bloqueios, e que você pode ir lá e derrubar isso tudo. E aí, próximo erro que eu vejo. Esse eu já puxei muita orelha, já fiz post no feed do Instagram. Não seguir uma aula do seu nível e fazer posturas aleatórias. Isso não é praticar yoga, gente. Não é. Ouçam bem.
Então, se você já viu uma foto de uma postura no Instagram e tentou imitar, você não, sinto te dizer, você não está praticando yoga. E você precisa escolher uma aula, por quê? A aula, existe uma sequência lógica na construção da aula. Eu não crio as aulas no feeling, não. Ah, quero essa postura aqui, gosto dessa postura aqui, vou colocar essa postura aqui no meio. Existe uma lógica na construção da aula para que nós, professores, possamos te conduzir ao longo de todo um clima, vamos dizer, né? Então, a gente tem que preparar o corpo, ativar o corpo e depois relaxar o corpo. Então, não existe fazer posturas aleatórias. Imagina, se yoga já não resume só em posturas. Então, você não vai fazer posturas aleatórias porque isso não é yoga. E aí que estão muitas vezes os riscos. Então, um jeito certo de ir para a prática é sempre seguir uma aula, ok? Nunca fazer posturas aleatórias. Próximo erro: praticar o yoga só no tapetinho. Como assim? Já fiz isso acontecer. Fala assim, você pratica yoga? Pratico. Ah, tá. Aí o que a pessoa faz? Faz 10, 15 minutos, 30 minutos, seja, faz uma aula do YouTube, sai do tapetinho, começa a xingar a mãe, começa a brigar com o irmão, começa a se machucar com pensamentos no seu corpo, começa a mentir. Isso não é yoga, gente. Quando eu falo para vocês que o yoga vai muito além do tapetinho, e aí a gente volta lá naquele erro que eu falei, que é um dos principais e para mim um dos mais graves, que é você não entender o que é o yoga e já ir para a prática, é isso, né? O yoga é um estilo de vida baseado em valores que você leva para o seu tapetinho e para a sua vida. Eu vou contar um caso que eu já contei aqui, só que foi em outra situação, mas eu acho que retrata bem. Eu fui um dia fazer uma aula com uma outra professora, há muito tempo, né? Eu já era professora, mas eu gostava de fazer aula com outros professores, até pra gente ter uma troca. E aí eu fui no estúdio fazer uma aula com uma professora, eu não conhecia. Aí eu cheguei, tava lá esperando, a aula era tipo 7 horas, cheguei uns 10 minutos antes, fiquei lá esperando. Aí tava tendo uma aula de meditação antes. E aí, a professora de meditação atrasou 5 minutos, deu tipo assim, 7h05. E chegou uma moça e começou a brigar com a professora de meditação. Você não respeita horário, não? Isso é um absurdo. Bem, já desestabilizou a energia completamente do ambiente. Tanto dos alunos que tinham acabado de sair de uma aula de meditação, quanto quem ia entrar na aula de yoga. Tá, até aí ok. Beleza, a professora pediu desculpas e fomos entrar na sala de aula. De repente, eu percebo que aquela moça que brigou com a professora era a professora de yoga. E aí ela ainda vira pra gente e fala assim: vocês pensam que o professor de yoga é tudo zen? Que é tudo paz e amor? Não tem nada disso, não. Gente, eu fiquei assustada. Aquilo me transmitiu uma energia tão ruim que demorou a passar, viu? Foi uma aula difícil. Eu falei, bem, já tô aqui mesmo, vou praticar, não vou embora, que também é falta de educação. Demorou para passar. E aí eu limpei aquilo dentro de mim. E eu acho que toda situação que a gente passa é um aprendizado valioso. E naquele momento, primeiro, eu pensei exatamente nisso. Eu falei, ela não sabe o que é o yoga. Assim, desculpa julgar, mas assim, ela não tá praticando yoga. A gente não precisa desrespeitar o outro, não precisa ser agressivo, não precisa transmitir essa agressividade, porque um dos pilares do yoga é a ahimsa, a não violência, tanto com você quanto dos outros. Custava ela ser gentil, esperar tudo acabar e no cantinho ou depois, já que elas eram da mesma escola, conversar com ela, falar assim, aquele dia passou um pouquinho,
Isso me atrapalha um pouquinho na aula. Será que você pode? Aconteceu alguma coisa, né? Vamos descobrir o que foi. Pergunta antes de xingar. Aconteceu alguma coisa? Se der para na próxima aula você ficar um pouquinho mais atenta ao relógio, gente, o que que custa? E aí, quando vocês veem, às vezes as minhas alunas falando que as pessoas começaram a notar a mudança de comportamento delas, assim como aconteceu comigo, é porque elas levam tudo que elas aprenderam para o dia a dia delas, praticando yoga na vida, não praticando yoga no tapetinho. O tapetinho é uma parte, um minutinho que a gente está ali como se fosse um celular, que a gente abastece a nossa energia. Mas aí a gente vai usando a nossa carga ao longo de todo o dia. Então, yoga não se trata de você ir só para o seu tapetinho, respirar, fazer uma meditação, movimentar o seu corpo e tratar os outros mal. Yoga se trata de você levar os valores do yoga em tudo que você faz no seu dia a dia. E aí eu estava falando com as minhas alunas, né? É mudar a maneira de pensar e agir, e aí isso passa a refletir não só com você, mas todas as pessoas que você se relaciona. Então, praticar yoga, só ir para o seu tapetinho, fazer uma aula do YouTube, não é praticar yoga, esse é o jeito errado. Praticar yoga é viver uma vida de yoga, com os valores, levando tudo que você aprende do seu tapetinho para a vida e da sua vida para o tapetinho, ok? E aí a gente vai para o último erro. Sabe qual é? Criar expectativas. Você já parou para pensar? Expectativas até demais. Você já parou para pensar que quando você não tem expectativas, a chance de você se sentir triste, se sentir com as expectativas mesmo não correspondidas, se sentir frustrada, não existe? Por quê? Se você não tem expectativas, tudo que vier é um ganho. Então, às vezes você começa a praticar yoga ou quer começar a praticar yoga e você começa a criar várias expectativas na sua mente. Do tipo, nossa, eu vi aquela menina emagrecendo, eu vi a aluna da Babi perdeu 5 quilos em 40 dias. Então, eu preciso perder 5 quilos também. Eu vou começar a praticar yoga e eu tenho que perder 5 quilos. Nossa, eu vi aquela outra aluna da Babi, olha só, em uma semana ela nem pegava o pé dela, nem chegava no joelho, agora ela já tá pegando o pé dela lá na frente. Olha a flexibilidade que ela conquistou. Daqui a uma semana eu quero tá pegando o meu pé. Ou, nossa, eu vejo a Babi falando de meditação, ela é uma pessoa tão calma, tão tranquila, acho que ela nem pensa na hora de meditar. Então, quando eu for meditar, eu preciso não pensar em nada. Minha prática todos os dias tem que ser ótima. Não faça isso com você. Eu falo com as minhas alunas, acolha o que vier. E isso você leva para a sua vida, quando você cria expectativas sobre os outros, sobre as situações. É aí que vem as frustrações. Agora, se você não cria expectativa, tudo que vier é um ganho maravilhoso que vai te surpreender. Então, se você conseguiu uma postura que você não conseguia e achava que não ia conseguir, você falava, olha, consegui. Se um dia você consegue se concentrar muito na sua prática, você vai falar, olha que prática boa, hoje eu consegui me concentrar, que legal, que delícia. Se um dia você conseguir, igual a minha aluna Sandra, abandonar os remédios para dormir, dormir sem remédio, aplicando uma técnica do yoga, você vai falar, que maravilha, hoje eu dormi sem remédio. Mas sem criar expectativas, você não tem que alcançar nada, você simplesmente alcança e você vai apreciando o caminho, as suas micro conquistas que vão chegando e você vai acolhendo assim como você acolhe o dia que não dá muito certo e tá tudo bem. Olha, hoje eu tô dispersa, tá bom, tá tudo bem. Amanhã pode ser que eu esteja mais concentrada e cada dia é único. Tanto que se você fizer uma mesma aula vários dias, eu te garanto que cada dia sua aula vai ser de um jeito.
Porque cada dia a gente tá de um jeito. A cada situação, a cada segundo, a cada palavra que você ouve, você já mudou. A cada live que você participa, você já não é mais a mesma pessoa. Então, não crie expectativas. Se você ainda não começou a praticar o yoga, deleta. No primeiro encontro com meus alunos eu falo isso, ó, vai todo mundo limpar a mente, acabar com todas as expectativas que tem sobre o curso. Do que eu vou aprender, onde eu vou chegar, e vocês vão simplesmente abrir o coração e começar a receber o conhecimento. É o que eu falo com elas. Então esse é o jeito certo. E o jeito errado é você criar expectativas e o pior, se comparando com o outro. Aí eu volto de novo te dizendo que o yoga é um caminho individual, de evolução individual, que você está fazendo para você, para que você encontre a sua melhor versão, para que você encontre o melhor ser que existe dentro de você. Tá bom? Então vamos fazer um apanhado geral, resumão aqui, hein? Atenção todo mundo. Qual o jeito errado de praticar yoga? E aí você vai ver aí o que você tá fazendo de errado, hein? Para a gente já começar a corrigir hoje. Primeiro, aprender sozinha, sem uma professora para te orientar, online. Segunda, ir logo para a prática sem saber entender o que é o yoga e os pilares do yoga. Terceiro, criar vários obstáculos para praticar yoga. Quarto, não seguir uma aula e fazer posturas aleatórias. E uma aula do seu nível, tá bom? Se você está começando, não adianta você pegar uma aula de nível intermediário, avançado, um tipo de yoga que é muito puxado, é do seu nível. Quinto erro, praticar apenas o yoga no tapetinho, posturas ou uma aula e esquecer de tudo que acontece na sua vida, não praticar o estilo de vida do yoga no seu dia a dia. E sexto, criar expectativas demais. Então esses foram 6 erros que eu mais vejo, o jeito errado de se praticar yoga. Se você estava comentando algum desses, já vamos mudar a rota aí, já vamos aprender. Você não precisa passar por todos eles para que você possa aprender. Se você conhece alguém que está começando a praticar ou quer começar a praticar, para diminuir a ansiedade e está cometendo algum erro desse, às vezes nem sabe que está cometendo, já manda essa live para ela ver e seguir o caminho certo. Então, vou finalizando por aqui hoje. Um beijinho e até mais!